Olá, meu nome é Rogério Chinem e você está aqui no canal Espiral da Prosperidade. A partir de hoje a gente vai transmitir no canal uma série de lives explicando sobre conceitos de finanças e mercado de ações. Vai vir muito conteúdo por aí de qualidade, então fica ligado no canal para não perder nenhum conteúdo que for publicar. Hoje, nessa primeira live, nós vamos falar sobre os tipos de investimentos e entender de uma vez por todas aquela sopa de letrinhas LCI, CDB, LCA. O que significam aquelas letras? E ao final dessa live eu espero que você seja um expert já nessas siglas todas, ok? Bom, então vamos começar pensando. Quais são os passos que eu devo seguir para começar a investir? Bom, vamos lá. O primeiro passo é decidir em investir, ok? Então, esse é um passo ignorado por muitos, né? Muitos acabam consumindo todo o salário que ganham no final do mês e muitos gastam até mais do que ganham, ficam devendo, entram no crédito rotativo do cartão de crédito e acabam se endividando, né? Então, esse é um passo importante, decidir que quer realizar investimentos, né? E a princípio pode parecer, nos primeiros anos de investimento, vai parecer que todo o trabalho e esforço que você vem desenvolvendo não está rendendo muito o dinheiro que você está deixando lá. Mas não se deixe enganar. A mágica dos juros compostos vai fazer com que esse pequeno dinheiro que você vai depositando nos investimentos, a médio prazo, a longo prazo, vai te gerar bastante lucros e vai ser uma fonte de renda extra. Então, não espere resultados imediatos em 1, 2 anos, mas confie em mim. No médio e longo prazo, você vai me agradecer. Então, o primeiro ponto é você decidir realmente que você quer investir e para isso a gente precisa investir em conhecimento. E por isso que eu criei este canal, este projeto Espiral da Prosperidade, para a gente falar sobre os temas de investimentos, de finanças e esclarecer muitos conceitos que as pessoas têm dúvida ou até hoje não se preocuparam. O tema vem à tona recentemente com a questão da reforma da Previdência e muitos viram que muitos vão sofrer com redução da aposentadoria, vão aposentar mais tarde, e muitos tinham uma ideia de que iam se aposentar cedo e acabar sobrevivendo com a aposentadoria. O meu conselho é que quanto mais cedo é melhor você começar a realizar investimentos e dessa forma você criar a sua aposentadoria, não depender da previdência, ok? Então, você já tomou o primeiro passo. Você decidiu que você quer realizar investimentos, né? Qual que é o segundo passo? O segundo passo é você decidir onde investir, ok? E aí existe uma série de investimentos. Eu vou abrir aqui na tela o portal da XP e da Genial. Eu não abri esses dois porque são corretoras que eu tenho conta, então para mim é mais fácil demonstrar, ok? Mas qualquer outra corretora vai ter uma plataforma semelhante onde você vai ter à disposição basicamente produtos muito semelhantes ao que eu vou mostrar. Então, se você entra aqui em produtos, você vai ter aqui investimentos, renda fixa, fundos de investimento, tesouro direto, COI, renda variável, ofertas públicas, fundos imobiliários e clubes de investimento. Previdência privada também. Então você vê que há uma gama grande de opções e dentro de cada uma delas vai ter muitas outras opções.
E é normal para o investidor iniciante ficar perdido nessa infinidade de opções, né? Então a gente precisa primeiro entender qual que é o princípio básico da grande maioria dos investimentos. Imagine que você resolva ajudar um amigo e você empresta dinheiro para ele. Então você emprestando dinheiro para o seu amigo. Com uma condição, depois que ele estabilizar as finanças, ele te devolve o dinheiro acrescido de um valor a mais, que é uma taxa. Basicamente, todos os investimentos funcionam dessa forma. Você está emprestando dinheiro para alguém, você está emprestando dinheiro para o banco, para uma empresa, e depois de um tempo, a pessoa que recebeu, a empresa que recebeu o seu empréstimo, o seu dinheiro, ele vai devolver para você o que você emprestou somado com a taxa, um valor X, em um determinado prazo. Então, quando você empresta para o seu amigo, por exemplo, você vai falar: ó, eu estou te emprestando esse dinheiro, mas eu quero que você me devolva daqui a um ano, acrescido de 10%, 5% de juros, ou até sem juros, né, se for um amigão seu. Então esse é o princípio básico da maioria dos investimentos. Vamos olhar aqui na tela, entrar aqui em renda fixa. Então aqui existe uma série de lista de fundos de renda fixa, de investimentos de renda fixa disponíveis. Então a gente vê aqui o nome do ativo, quando que ele vai vencer. Aqui a gente tem a rentabilidade, a liquidez, os juros, a amortização, o rating, a quantidade disponível e a aplicação mínima que você precisa ter para investir nesse fundo. Então vamos explicar com mais detalhes. E aqui a categoria desses investimentos. CDB é crédito Então, CDB é certificado de depósito bancário. O CDB, você está emprestando dinheiro para o banco e ele vai te devolver a uma determinada taxa. Então, por exemplo, esse primeiro aqui, CDB BMG. Você vai emprestar dinheiro para ele, colocando, por exemplo, 10 mil reais, e ele vai te pagar uma rentabilidade anual de 9,65%. Só que tem uma condição, ele vai te devolver esse dinheiro emprestado mais a rentabilidade apenas no vencimento, no dia 9/4/2024. Ou seja, ele não tem uma liquidez, né? Você fica com o dinheiro imobilizado. E por isso que você consegue uma rentabilidade maior. Ok? O rating, existem algumas empresas de rating que ele avalia o risco desta aplicação. Então, quanto maior o rating, em teoria, é um investimento mais seguro. Ou seja, você tem menos risco de calote, de você não receber o dinheiro que você acabou investindo. E desta forma, você consegue entender o que significa todas essas opções que na hora que você vai comprar, você encontra essas informações todas na plataforma. Então vamos olhar um outro exemplo aqui.
um CDB do Banco Pini. Ele tem um vencimento em 2022, vai pagar uma rentabilidade de 7,6% ao ano, e a liquidez também é somente em 11/6 do 22, ou seja, a liquidez é somente no vencimento, ok? Ele tem um rating mais baixo, o outro primeiro era A, esse aqui é um rating BBB, e tem um investimento mínimo menor. Você precisa de R$ 5.000 para começar a investir nesse CDB, ok? E aqui você consegue, na plataforma, separar os tipos de investimento de renda fixa. Então, eu já falei do CDB, onde você está emprestando dinheiro para o banco. LCA, letra de crédito do agronegócio. Então, vamos ver. Então, aqui tem as opções de LCA disponíveis. E são o empréstimo que você está fazendo para o setor de agronegócio. O grande benefício do LCA e LCI é a isenção de imposto de renda, ok? E segue a mesma ideia. Por exemplo, esse primeiro, um LCA original, com vencimento de 3/5 de 22, e vai te pagar uma rentabilidade de 7,7% ao ano. O rating dele é BBB, e também você consegue ter liquidez somente no vencimento, ok? LCI é letra de crédito imobiliário. Você está emprestando dinheiro para um investimento em imóveis, ok? Tem alguns investimentos que eles colocam, em vez de dar uma rentabilidade fixa, eles colocam um percentual do CDI. Aqui é um bom momento para a gente fazer uma pausa e procurar entender o que é o CDI, IPCA, IGPM, quais são as taxas básicas da economia que a gente precisa entender. Então, eu vou falar primeiro sobre o IPCA. O IPCA, ele mede basicamente a inflação. O IPCA é um índice de preço do consumidor amplo. E ele avalia basicamente a inflação mediante o aumento de custos com alimentação, vestuário, moradia, uma série de itens. E vai dar a inflação daquele período. Ele mede basicamente a inflação do ponto de vista da população, do ponto de vista do consumidor, ok? Então o IPCA é uma taxa que mede a inflação. Então quando a gente está falando em inflação, basicamente a gente fala sobre IPCA. Existe uma outra forma de você medir a inflação, que é através do IGPM. O IGPM é o Índice Geral de Preços do Mercado, ok? E ele é feito pela Fundação Getúlio Vargas. A diferença do IPCA para o IGPM é que o IGPM ele mede mais em relação ao efeito da inflação a nível de atacado do produtor, ok? Então é apenas uma visão diferente, mas os dois conseguem medir a inflação. Então, uma regrinha básica, um jeito fácil da gente lembrar quais são as taxas que medem a inflação, a gente pensa assim, e inflação, aí você lembra I de IPCA e I de IGPM. Inflação é sempre uma coisa ruim, né? Ele diminui o nosso poder de compra, a gente consegue comprar cada vez menos se o nosso ganho não acompanhar a inflação. Então vamos supor que a inflação é 10% num ano, não é essa taxa atual, mas vamos supor que seja 10%. Se tiver R$ 100 hoje, você não vai conseguir, você não tiver um ganho de rentabilidade de 10%, se tiver um ganho zero,
no final do ano, daqui a um ano, você não vai conseguir comprar com R$ 100 a mesma coisa que você conseguiria há um ano atrás, porque os preços subiram de preço, os produtos subiram de preço e o seu salário não acompanhou. Então, inflação ninguém quer, né? Então, a gente tem que pensar dessa forma fácil de lembrar. E inflação, que coisa ruim, nunca mais. E de IPCA e de IGPM, ok? É uma brincadeira aí que eu uso para facilitar o aprendizado sobre as taxas relacionadas à inflação. Uma coisa importante relacionada a essas taxas, e que você vai ouvir falar muito nos noticiários sobre economia, é o relatório Focus. Toda segunda-feira é divulgado o relatório Focus, que informa a perspectiva em relação às taxas, né? Ao IPCA, ao PIB, à taxa Selic, ao câmbio, a vários indicadores econômicos. Então, toda semana, o relatório Focus ele vai dando um direcionamento de como que está se prevendo a economia de uma forma mais dinâmica, né? Então, quando o relatório Focus revisa o PIB para baixo, indica que houve mudanças que indicam que o crescimento econômico do país vai ser menor. Então, é sempre bom para quem está investindo acompanhar esse relatório Focus. E você consegue pegar esse relatório diretamente na internet. Você consegue até cadastrar no site e receber por e-mail esse relatório, ok? Bom, e a taxa Selic? O que é a taxa Selic? A taxa Selic é Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Isso que significa essa sigla, Selic. Ela é definida a cada 45 dias pelo Copom, que é o Comitê de Política Monetária. E, basicamente, de uma forma resumida, ela indica a taxa de juros básica da economia. E é por isso que você vai definir, eu via da Selic muito, né? Porque ela que é a base que vai direcionar grande parte da rentabilidade dos investimentos, tanto de título público, título de renda fixa, CDI, CDBs. Então, a taxa de juros que a Selic define o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, que vai ser uma taxa de referência para a grande maioria dos investimentos. Então, voltando aqui na tabela, a gente observa, por exemplo, essa letra de crédito do imobiliário, ele vai pagar 94% do CDI. Então, pagando 94% do CDI, ele vai estar pagando menos do que a taxa básica de juros, né? A questão aqui é que você tem um benefício de isenção de imposto de renda, ok? Debenture, você está emprestando dinheiro para empresas. Então, quando você compra uma debenture, você está emprestando dinheiro para a empresa e você vai receber uma rentabilidade num prazo X por ter emprestado esse dinheiro. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Essa primeira. Entrevias. Ela vai te pagar um IPCA mais 4% ao ano. O vencimento é em 15 de dezembro de 2030. Os juros são pagos anualmente a partir do final de 15 de dezembro de 2018 e a amortização a partir de 15 de dezembro de 2018. Você precisa de uma aplicação mínima de R$ 100.000. Vamos pegar uma outra mais acessível aqui. Rumo. Rumo é uma empresa de ferrovias.
Então ela tem uma debenture aqui de fevereiro de 2029. Então ela vai pagar um IPCA de 3, IPCA mais 3,45% ao ano, com vencimento de 15 de fevereiro de 2029. Ele vai pagar o juros semestralmente e a amortização é anual. E para você investir nessa debênture, você tem uma aplicação mínima de R$ 9.913,48. Ok? Então aqui estão todas as opções de debênture. Lojas Americanas, Energia de Mato Grosso, várias empresas. Quando a empresa lança uma debênture, você está emprestando dinheiro para a empresa, ao invés de emprestar dinheiro para o banco. E letra de crédito, letra de câmbio, né, na verdade. Você está emprestando dinheiro para financeiras. Então, o CDB geralmente é um banco que cria, você está emprestando dinheiro para o banco. Quando é uma financeira, por exemplo, aqui, ó, Socredi, Omni, Sorocred, aí ela chama de letra de câmbio, ok? Ela paga geralmente rentabilidades maiores. Então aqui está pagando, por exemplo, da Pernambucanas, uma rentabilidade de 119% do CDI, com prazo de vencimento em 22 de dezembro de 2021. Então uma rentabilidade bem maior. Mas essa rentabilidade maior implica num risco maior também, né? A estabilidade, a segurança de um banco é maior do que de uma financeira pequena, né? Então, basicamente, você consegue entender que você sempre está emprestando dinheiro para alguém. E depois de um prazo X, você vai receber esse dinheiro de volta com uma taxa. Basicamente, a mesma coisa que acontece quando você investe no Tesouro Direto. No Tesouro Direto, você está emprestando dinheiro para o governo. Então, vamos ver aqui. Então, ó, Tesouro Direto, você está emprestando dinheiro para o governo. E aí existem vários tipos de título público. E mais para frente eu vou criar uma live para explicar esses diversos títulos públicos, ok? Basicamente o que você precisa entender agora é que quando você está comprando um título público, você está emprestando dinheiro para o governo, ok? Bom, então a gente viu que a gente tem os investimentos de renda fixa. A outra opção aqui você tem investimentos, fundos de investimentos. Então, fundos de investimentos é uma modalidade mais complexa, onde existem várias categorias de fundos. Tem fundos que investem basicamente em renda fixa, e ele pode variar dentro da carteira com investimentos em títulos públicos, em títulos privados, debentures. Então ele faz variações de investimentos em renda fixa. Então aqui, por exemplo, renda fixa. Então aqui são os fundos disponíveis de renda fixa. Aqui na plataforma da XP ele classifica em riscos, então do menor risco para o maior risco. Geralmente os menores riscos estão mais na parte de cima da tabela. E aqui a classificação Morningstar em relação a riscos também. Então aqui a gente tem as informações, por exemplo, XP Top Crédito Privado, renda fixa. Investimento mínimo de R$ 5.000, tem uma taxa de administração de 0,75% ao ano. Quando você resgata, você tem o dinheiro na sua conta em D mais 15 dias. E a liquidação de resgate em D mais 1.
E aqui mostrando a rentabilidade que deu no mês, no ano e nos últimos 12 meses. E se está aberto ou não para a entrada nesses investimentos. Além dos fundos de renda fixa, você tem o fundo multimercado. Então aqui as opções de fundo multimercado. Um fundo multimercado, geralmente ele investe em uma série de ativos diferentes. Então ele vende um percentual em renda fixa, investe um percentual em ações. E o fundo multimercado existem várias opções. Você pode ter fundos multimercados mais conservadores, fundos multimercados mais agressivos, mais arrojados. E isso vai também impactar na rentabilidade dos fundos, né? Então a gente consegue ver aqui, ó, em relação ao menor risco, mais risco. E, por exemplo, esse aqui, ó, que teve um mais risco, ele teve uma rentabilidade nos últimos 12 meses maior, de 13,31%. Provavelmente porque ele investe em investimentos mais arriscados, ok? Vamos dar uma olhada aqui na planilha dele. Então, características do fundo. Tempo do objetivo, proporcionar rentabilidade de longo prazo. Política de gestão. Consiste em investir em cotas de fundo que tenham uma carteira diversificada composta por ativos negociados nos mercados de renda fixa, títulos públicos e privados, juros, câmbio e ações, dívida externa, commodities, utilizando os instrumentos disponíveis tanto no mercado à vista como no mercado de derivativos, no Brasil e no exterior. Então é um fundo que investe basicamente nos mais variados tipos de produtos financeiros, ok? Vamos ver a performance. Então aqui a gente consegue comparar a rentabilidade do fundo, comparando sempre com o CDI, por isso que é importante você ter esse conceito do CDI, o que que é, né? Então, a maioria dos investimentos são comparáveis ao CDI, que é como se você estivesse comparando com um investimento mais seguro, né? Então, por exemplo, existe um mês aqui que você teve uma rentabilidade muito boa de 3,98% somente no mês de janeiro, mas tem meses que a rentabilidade foi negativa. E teve meses que a rentabilidade foi menor que a do CDI. Mas de uma forma geral, você tem uma volatilidade muito grande, né? Então, não é todo mês que ele vai dar uma rentabilidade acima do CDI, justamente por ela ser mais arrojada e ser mais investir em ativos de maior risco, ok? Vamos ver como é que foi em 2018. Então, em 2018 a gente consegue ver, ó, que esse mês bateu o CDI, bateu, abaixo, abaixo. Olha, ele ficou 4 meses aqui com rentabilidades abaixo, até negativa do CDI. Acima, rentabilidade negativa, acima, acima, acima e acima. Então, a maior parte do ano ele ficou com uma rentabilidade acima do CDI. Ok? Então, mais para quem não gosta arrojados. Ok? Então, vamos voltar. Então, a gente analisou aqui que fundos de investimento a gente tem o de renda fixa, o de multimercado. Existem fundos que o foco é investimento em ações. Então, como você pode ver, esses fundos são considerados de mais risco, porque o mercado de ações é um mercado de mais risco. E a gente consegue ver aqui que ele teve uma rentabilidade nos 12 meses, a grande maioria dos fundos, um percentual bom de rentabilidade. Ok? Depois nós temos fundos com foco cambial, então moedas, né, dólar. Então você pode investir também, se proteger, diversificar, colocar uma parte do seu investimento em fundos de dólar. E a gente pode ver aqui, por exemplo, que a rentabilidade foi acima da inflação
e acima do CDI também. Então, valeu a pena investir nesses fundos. Mas são fundos também com maior risco. O dólar muitas vezes sobe, cai, existe uma volatilidade grande no dólar também. E você tem uma outra categoria aqui de fundos, são fundos internacionais. Então são bancos de fora que criam produtos e são disponibilizados para nós, para o investidor brasileiro, ok? Então você consegue investir em alguns fundos de bancos internacionais também. Bom, Tesouro Direto eu já falei, então, que você está emprestando dinheiro para o governo. Quais são tipos de investimento que têm crescido bastante, variáveis, né? Então vamos ver aqui os quais disponíveis. Então, por exemplo, vamos ver. Vamos pegar esse aqui, ó, Netflix, Anglo American, Cisco, Nike, Autocallable diário. Então você está exposto a essas empresas, que são empresas americanas. E para você ter rentabilidade, basta que no período de observações, as 4 ações simultaneamente encerrem acima de seus respectivos preços iniciais, para que haja pagamento de cupom e encerramento antecipado. Caso o objetivo da estratégia não seja atingido, o investidor recebe no vencimento o capital investido. Então, pode acontecer de você deixar o dinheiro de 5 mil reais investido por 60 meses e você receber apenas 5 mil após 60 meses. Então, existem condições para que você obtenha a rentabilidade. Aí ele explica um pouquinho sobre as empresas, desses ativos, o prazo de reserva, a data do vencimento, a data do início do COI, não há resgate antecipado e a classificação de risco. Então, quais são estruturas, uma forma de investimento que tem crescido bastante, onde a sua rentabilidade está sujeita a uma série de condições para que você obtenha aquela rentabilidade. Renda variável, então, investimento em ações, eu vou depois falar em uma live especificamente sobre renda variável. Ofertas públicas também entra para você entrar no mercado de ações, uma empresa vai entrar no mercado acionário e ele faz uma oferta pública para que você tenha interesse em comprar ações da empresa. Fundos imobiliários são fundos onde você investe em prédios ou um conjunto de prédios ou fundos que investem em imóveis e você geralmente tem acesso a esses fundos imobiliários através do home broker, da mesma plataforma onde você compra as ações de empresas. Então, basicamente, você tem aqui um panorama geral sobre quais são os tipos de investimento que você tem disponível. E dessa forma, você tem agora o próximo passo, que é investir, né? Então, assim, o primeiro passo é você querer investir, ter interesse em fazer investimentos. O segundo passo é tentar entender um pouco essas opções, várias opções de investimento, você tentar entender o que é cada uma delas. E o terceiro passo é você investir. E para isso você tem que ter uma disciplina para tentar reservar uma parte da sua rentabilidade, do seu ganho mensal, proveniente do seu salário, dos seus negócios, das suas rendas, e reservar uma parte por mês para ir investindo e tentar diversificar os investimentos. Em uma live futura eu vou comentar sobre a alocação de recursos, né? Então, quanto que a gente deixa em cada tipo de investimento, se vale a pena você investir
só em renda fixa ou investir em dólar. Então, vale a pena a gente comentar um dia sobre a alocação, ok? Uma coisa que eu estava esquecendo de explicar, em relação a uma forma fácil de você tentar lembrar em relação a Selic, o que significa Selic. Eu criei uma frase também, igual eu criei pro a inflação de novo, inflação não. Ou seja, o IPCA e o IGPM, os dois começam com I, são relacionados à inflação. E para você lembrar que o Selic é os juros, você fala assim: nossa, você viu? A Selic surpreendeu. Você jura? Você jura? Então, assim, a Selic, ela está relacionada à taxa de juros, né? Então, lembra dessas historinhas assim, fica pensando que a Selic é um dado que todo mundo está de olho. É importante você também ficar de olho na perspectiva da Selic. Então, se a perspectiva é de redução da Selic, é um mecanismo que o governo usa para estimular a economia. Então, por exemplo, a taxa Selic já está estabilizada em 6,5% há um bom tempo já. E a economia não está deslanchando como se previa. Então, existe uma possibilidade de o governo reduzir mais a taxa Selic, com o intuito de aquecer a economia, de estimular a economia. Então, a Selic é um instrumento que o governo tem também para mexer com a economia. Se a inflação está galopando, se a inflação está subindo muito, ele pode fazer um movimento contrário. Ele pode aumentar a taxa Selic para tentar conter a inflação. Então, você precisa lembrar, as taxas referentes à inflação é o IPCA e o IGPM, e o Selic está relacionado à taxa de juros. Ok? Bom, acho que por hoje é só. Espero que tenha sido bastante útil para você as informações que eu passei aqui hoje. Se você gostou do conteúdo, dá um joinha no vídeo, compartilhe com quem você acha que pode usufruir desse conteúdo. Nos acompanhe nas redes sociais. Eu estou presente no Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. E em breve teremos uma outra live sobre um assunto ligado a finanças e mercado de ações. Então fica ligado que vem muita coisa boa por aí. E se você começou a trilhar esse caminho agora de investimentos, finanças, sabe que você está tomando a decisão certa. Porque lá na frente você vai agradecer ao seu eu de hoje por ter tomado essa decisão. Porque a gente não precisa e nem deve depender do governo, depender de uma previdência, da nossa aposentadoria, para ter uma qualidade de vida digna quando a gente for se aposentar. Então, assuma as rédeas, assuma o seu poder de decisão e faça com que isso dependa somente de você. Que o seu bem-estar futuro dependa apenas de você, dos seus esforços, das suas decisões de investimento. E investindo em conhecimento sobre finanças, mercado de ações, eu tenho certeza que você vai tomar boas decisões de investimento e que seu eu futuro vai te agradecer, ok? Fica ligado então no canal e até a próxima live. Tchau!